paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Levítico, capítulo 24. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas, para manter continuamente acesa as lâmpadas do candelabro. Arão prepará-las fora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem continuamente, da tarde à manhã, diante do Senhor. Disporá as lâmpadas do candelabro de ouro puro, para que queime continuamente diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha, e farás com ela 12 bolos cozidos, cada um dos quais com 2/10 de efá. Dispô-lo-ás em 2 pilhas de 6, na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo do Senhor. Colocar-se-ão esses pães diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Esta é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas, e discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salumite, filha de Dabre, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: faze sair do acampamento o blasfemo, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirá aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural. Se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se o homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele, fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Ser-lhe-á feito o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal restituirá outro, mas os que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós, tanto para o estrangeiro como para o natural, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas. Tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Livro do Levítico, capítulo 25. O Senhor disse a Moisés ao monte Sinai: diz aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos eis de dar, a terra repousará. Este será um sábado em honra do Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra. Durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os seus frutos. Mas o 7º ano será um sábado, um repouso para a terra, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer dos grãos caídos de tua seiva, nem as uvas de tua vinha não podada, porque é um ano de repouso para a terra. Mas o que a terra der espontaneamente durante o seu sábado vos servirá de alimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, ao teu operário ou ao estrangeiro que mora contigo. Tudo que nascer servirá de alimento também ao teu rebanho e os animais que estão em tua terra. Contarás 7 anos sabático, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações
em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar, voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo segundo o número de anos decorridos desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e o abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo. Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Obedecereis as minhas leis, guardarei os meus preceitos e os cumprireis, a fim de habitardes em segurança na terra. A terra vos dará os seus frutos, comereis até vos saciardes e vivereis em segurança. Se disserdes que comeremos, nós no 7º ano, se não semearmos nem recolhermos os nossos frutos, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá uma colheita para 3 anos. Semeareis no 8º ano e comereis da antiga colheita até o novo ano. Comereis da antiga colheita até que venha nova. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha e vós está em minha casa como estrangeiro ou hóspede. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, concedereis o direito de resgatar a terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate se apresentará e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha o direito de resgate, mas procurar ele mesmo os meios de fazer o seu resgate, contará os anos desse que fez a venda, restituirá o excedente ao comprador e se reintegrará na sua propriedade. Se não encontrar, porém, meios de indenizar a terra vendida, ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar. Sairá do poder deste no ano do jubilar e voltará à posse do seu antigo dono. Se um homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade morada, terá o direito de resgatá-la até o fim do ano que se segue à venda. Seu direito de resgate será de um ano completo. Se a casa situada na cidade morada não for resgatada antes do fim do ano completo, ela pertencerá sempre ao comprador e aos seus descendentes. Não sairá de suas mãos no jubileu. Entretanto, as casas das povoações que não têm muros serão consideradas como fazendo parte do fundo de terras. Poderão ser resgatadas e serão livres no ano do jubileu. Quanto à cidade dos levitas e as casas que possuem, terão eles um direito de resgate perpétuo. Quem comprar dos levitas uma casa, sairá no jubileu da casa vendida e da cidade em que a possuía, porque as casas das cidades dos levitas são tua propriedade no meio dos israelitas. Os campos dos arrabaldes das cidades dos levitas não serão vendidos, porque são sua propriedade perpétua. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e as suas mãos se enfraquecerem, sustentá-lo-ás, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus para que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás com juros o teu dinheiro, senão lhe darás os teus víveres por amor ao lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e se vender de ti, não exigirás dele um serviço de escravo. Estará em tua casa como um operário e como um hóspede. Estará a teu serviço até o ano jubilar. E sairá então de tua casa, ele e seus filhos com ele. Voltará para sua família e para a herança de seus pais, porque são meus servos que tirei do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres,
tomá-lo-eis dentre as nações que vos cercam. Delas comprareis os vossos escravos, homens ou mulheres. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós, das suas famílias que moram convosco, dentre os filhos que eles tiverem gerado em vossa terra, e serão vossa propriedade. Deixá-lo-eis por herança a vossos filhos, depois de vós, para que os possuam plenamente como escravos perpétuos. Mas quanto aos vossos irmãos israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se tornar rico o estrangeiro estabelecido no meio de ti, e teu irmão seu vizinho se tornar pobre, e se vender a esse estrangeiro que vive no meio de ti, haverá para aquele que se vende um direito de resgate. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, o filho de seu tio ou um de seus próximos parentes poderá também resgatá-lo. Ou então ele mesmo se resgatará, se conseguir os meios de fazê-lo. Com aquele que o tiver comprado fará a conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano jubilar, e o preço de venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão desses anos, segundo o preço pelo qual foi comprado. E se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará a conta disso e pagará o seu resgate em proporção ao número desses anos. Ele estará em sua casa como um operário que trabalha ano por ano, e o comprador não o tratará com rudeza à tua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar, ele e seus filhos, porque os filhos de Israel são meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhe: Vinde à parte, para algum lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-no partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para ir aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dá-lhes vós mesmo de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele respondeu-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde, e assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que los distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegasse antes dele à outra margem, em frente a Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assustei. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu.
Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leite os que padeciam de algum mal para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla de suas vestes, e todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Continuação do Salmo 24. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. Dirige os humildes na justiça e lhe ensina a sua via. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja. Que adivinha um homem que teme ao Senhor? Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Viverá na felicidade, e sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhe manifesta a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele livrará do laço os meus pés. Continuação de Provérbios capítulo 12. O justo nenhum mal pode abater, mas os maus enchem-se de tristeza. Os lábios mentirosos são uma abominação para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama sua própria loucura. A mão diligente dominará, a mão preguiçosa tornar-se tributária. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.